O fato aconteceu entre 1982 e 1988, na cidade de Inhandeara, noroeste paulista. Na época, tinha aproximadamente 7.000 habitantes. Naquele tempo, era comum fatos na cidade que deixavam a população assustada, causadas por uma criatura que nas noites de lua cheia trazia prejuízos e medo à população, principalmente nas quaresmas. Eu era uma criança naquela época e tinha duas irmãs mais velhas. Minha mãe tem descendência indígena e negra e sempre nos contou muitas histórias de quando eu era apenas um bebê e uma criatura beirava uma casa antiga que morávamos. Nos fundos, um antigo laticínio, próximo à nossa casa atual. Mas essa é outra história. Por isso, sempre nos recolhíamos para dentro de casa entre 8 e 9 horas da noite. Na nossa cidade, residia, na beira da rodovia, um senhor negro chamado Sr. Osvaldo. Ele tinha em torno de 40 anos ou mais e morava sozinho. Ninguém sabia ao certo de onde ele veio. Tinha uma charrete puxada por uma velha égua que ele chamava de azeitona, e a tratava como se fosse uma pessoa, e sempre vinha à cidade para recolher lavagem de moradores que guardavam para ele, tendo em vista que ele dizia que criava porcos. Um detalhe que nunca passava despercebido é que aquele senhor nunca foi visto de camisa de manga curta. Digo, desde que meus pais o conheciam por vista na cidade. Ele sempre andava de charrete, usando roupa social e camisa de mangas longas e um chapéu. Não importava o calor que estivesse. Na nossa casa ele não recolhia a lavagem, era outro homem. O comentário na cidade é que a tal fera era ele. Minha mãe não deixava comentarmos tal assunto, mas ela dizia que eram dois homens na cidade que se transformavam, e meu pai a repreendia para não falar sobre esse assunto. Era quaresma e morávamos de frente a um clube de bancários que era muito grande e com muito verde em volta. Havia praticamente uma floresta de pinheiros no tal clube, e à noite ficava muito escuro a rua. Na esquina de baixo, a uns 100 metros de nossa casa, ficava um laticínio abandonado, onde meu pai trabalhou anos antes e morou lá nos fundos. Meu pai estava terminando a nossa casa nova há anos e havia construindo um cômodo a mais que seria a cozinha. Detalhe que ele não havia dado tempo de pôr a porta que separava o tal cômodo novo, a cozinha, da sala. Então meu pai avisou minha mãe que não daria tempo, tendo em vista que ele atrasou naquele dia, porque era pedreiro e fazia reforma apenas quando chegava de outros serviços na rua. Minha mãe ficou muito preocupada e falou com ele bem baixinho, e eu escutei. Amor, é quaresma, e se aquele bicho vier de novo à nossa casa? Cê importa? E as crianças? Eu fiquei em choque, porque todo ano, na mesma época, algum animal comia toda a lavagem que ficava numa lata do lado de fora de casa, bem no corredor que dava divisa a uma cerca e um terreno. Ao lado havia uma plantação de mandioca. Já aconteceu no passado, em outras quaresmas, da tal criatura comer filhotes de gato, cachorros, galinhas, pintinho e até as fezes secas das galinhas que ficavam embaixo do galinheiro. Aí meu pai respondeu o seguinte: amor, eu encosto a porta no batente, bato uns pregos pequenos para não estragar na hora de tirar e encosto o botijão de gás cheio nela. Não há de acontecer nada. O que me deixava assustado é que aquela criatura vinha de local distante e dava para escutar. Começava uma cadelada latindo e gritando de dor ao mesmo tempo. Às vezes vinha para o lado de nossa casa,
às vezes passava reto no quarteirão de baixo, mas quando vinha para o nosso lado, minha cadela que dormia na porta da frente chorava muito e minha mãe vinha para o nosso quarto pedindo em gestos para a gente ficar em silêncio até o bicho ir embora. Toda quaresma era aquele martírio terrível. Na nossa casa não havia portas internas entre os cômodos, era apenas panos longos pendurados por preguinhos nas portas. A casa também não tinha forro ou laje, era apenas o telhado, pois éramos muito humildes e simples naquela época. Foi dito e feito. Como sempre, fomos nos deitar lá pelas 10 da noite. Fui acordado por causa de muitos cachorros latinos que vinham subindo nossa rua. De repente, tomei um susto, porque minha mãe levantou o pano que cobria a porta do quarto e acordou minhas irmãs, fazendo o gesto de silêncio com o dedo indicador nos lábios. Elas cobriram a cabeça e começaram a rezar. Minha cadela chorava de medo na porta da sala, arranhando sem parar e pedindo para entrar. Mas minha mãe fez sinal de negativo e eu entendi a gravidade do que estava por acontecer. Escutei a tal criatura passar no corredor da nossa casa, bem ao lado da janela do nosso quarto, bem onde ficava minha cama, pois dormíamos eu e minhas irmãs no mesmo quartinho. Eu ouvia a criatura cheirar o ar alto, como se fosse um cão farejando. Ouvia também ela coçar algo com as orelhas, como um cão mesmo, mas daria para ouvir a uns 10 metros na noite silenciosa, então deveriam ser orelhas enormes. A lata de lavagem ouvimos virar, pois fez muito barulho, e também aquela criatura bebendo e lambendo de forma grotesca a lavagem. Ouvimos as galinhas desesperadas cacarejando em forma de fuga. Neste momento, minha mãe já não estava mais no quarto e eu saí para ir até ela e meu pai. Foi quando eu vi uma cena terrível de desespero, onde meu pai e minha mãe estavam segurando a porta dos fundos com as mãos. Minha mãe, em desespero, fez um sinal para eu voltar para o quarto, e eu o fiz de prontidão. Então, ouvimos a tal criatura entrar no cômodo novo, cuja a entrada dava para o quintal, e agora o que separava o animal de nossa família era uma porta pregada com preguinhos minúsculos e a força física de meu pai e minha mãe que a segurava. A criatura passava as unhas na parede do cômodo recém-rebocado e ouvimos comer, lamber e fazer ruídos terríveis. Quando ela começou a cheirar por debaixo da porta onde estavam meus pais, então, no auge do desespero, ouvi minha mãe dizer a seguinte frase em voz alta: "Vai embora e segue seu caminho, e amanhã de manhã vem buscar um pires de sal." Eu não entendia o que ela dizia, mas sei que ouvimos a tal criatura correndo do lado de fora. Parecia dentro de casa, tamanho o peso do animal. Já era madrugada. Meu pai, suado por demais, pediu para nós dormirmos, que ele ficaria acordado. Ele tinha um canivete nas mãos que ele usava para picar fumo. Acordei de manhã e dava para ver pelas telhas do quarto que deveria ser umas 5 ou 6 da manhã, e alguém batia palmas na porta da sala, já que não tinha portão na nossa casa, e a varanda da frente dava direto para a rua. Eu e minhas irmãs queríamos ver quem estava à porta, mas minha mãe não deixou, e pediu para o nosso pai nos segurar dentro de casa. O tal homem disse: "Bom dia, senhora. Eu vim buscar o sal que a senhora me deu." Ela deu um saquinho inteiro, pois eu vi ela pegando na cozinha antes de sair. Bom, naquela quaresma, ela disse que teríamos paz. Vamos ver nas próximas. Esse é meu relato e espero que tenham gostado. Boa noite, meu querido amigo. Sou o Fernando, que já te enviou uns relatos. Como sabe,
trabalho numa empresa onde eu tenho contato com caminhoneiros. E as histórias de assombrações e lobisomens são muitas. E vou te contar uma agora. O fato aconteceu em 1977, na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Foi com o senhor Valdevino, pai do caminhoneiro que me relatou o fato. O senhor Valdevino ganhou na época da justiça uma casa que era do seu finado pai, que estava sob o poder de um padrasto dele, um homem ruim, estranho, miserável, que fez ele e seu irmão, o Valdir, sofrerem muito nas mãos dele quando crianças. Sua mãe, que não merecia esse título tão lindo e nobre, era conivente com suas maldades e agressões aos filhos. Por qualquer motivo, apanhavam do padrasto chamado Seu Domingos. E quando irritado, colocava os meninos trancados num quarto escuro, negava comida para eles, e mesmo com o tempo de inverno, se algum deles urinassem na cama como castigo, além da surra de cinto, eram obrigados a tomar banho com água fria num tanque fora de casa. A vida deles foi difícil e dura por demais, e o seu Valdivino, numa das inúmeras surras, teve um braço quebrado pelo covarde e maldito Domingos. Assim que cresceram, saíram de casa para viver suas vidas, e com a morte de sua desumana mãe, o seu Domingos tomou conta da casa e coisas que seu pai tinha lutado tanto para deixar para os filhos. Então eles entraram na justiça. Os irmãos Valdivino e Valdir ganharam a casa de seu pai, mas um sério problema começou aí. Valdivino já era casado e tinha um filho e pagava aluguel. Então os irmãos resolveram reformar a casa e construir uma segunda casa nos fundos, para ambos viverem por lá. O padrasto Seu Domingos um dia passou pela casa e viu os irmãos reformando, e disse para eles: "Vocês pensam que vão ser felizes ou terem paz na minha casa e me jogando na rua ao relento? Vocês estão muito enganados." Então Valdivino, que era o mais velho dos irmãos e o que mais sofreu, falou para ele: "Você merece viver e morrer na rua, seu desgraçado. Essa casa foi fruto do suor do meu pai. Nem você e nossa mãe mereceram viver aqui, seu maldito. Você aproveitou muito do suor do nosso pai. Agora viva na rua e debaixo de alguma ponte." A discussão foi feia e muitas ofensas foram ditas. E quando Domingos ofendeu o finado pai deles, então a coisa ficou séria. E os irmãos deram uma surra no maldito do Domingos. Chegaram até quebrar os dentes da boca dele com socos. Os poucos vizinhos da vila, que ficavam perto da rodovia Anhanguera, foram separar a briga e acalmar os ânimos. O tal Domingos foi embora fazendo ameaças de morte e de vingança, e disse que aquilo não ia ficar assim não, e que eles não iam ter paz na vida. Uma vizinha muito antiga do bairro, a dona Geralda, que conhecia os irmãos desde pequenos, falou a eles: "Vocês precisam tomar cuidado. Esse homem não presta e não é gente do bem. Por isso, se juntou com a mãe de vocês, meus filhos. Esse diabo deve ter pacto com Satanás." Mas aí, seu marido entrou no meio da conversa e pediu para a mulher não falar bobagens e ficar quieta, que era melhor. A vida seguiu em frente, e depois que se mudaram para a casa do seu pai, tiveram um curto período de paz. Mas logo os problemas começaram. Valdir, por causa das ameaças do padrasto, arrumou um revólver 38 para sua segurança e do irmão. E a vizinha, Dona Geralda, avisou aos dois irmãos que o Domingos estava rondando o bairro deles. Então, eles ficaram mais atentos. Valdir tinha 2 cães da raça pastor alemão capa preta, que era seu xodó, e serviam de guarda, pois ninguém entrava
ou saía do terreno sem autorização deles. E durante algumas noites os cães latiam demais. Valdivino, que morava na frente com a sua esposa, levantava para olhar, mas não via nada. Apenas os cachorros babando de bravos e avançando na cerca. Mas teve uma noite em que alguma coisa tentou entrar na casa deles e houve uma briga violenta com os cachorros. A cerca foi derrubada e os cães foram atrás do que quer que fosse. Os irmãos se levantaram e saíram para a rua e só ouviram os latidos dos cães ao longe. Eles foram atrás dos cães e andaram muito e viram marcas de sangue no chão, e depois de algum tempo encontraram um dos cães muito ferido e já morrendo, e o outro não encontraram. Valdir ficou desesperado, mas não teve jeito. O cão morreu e o outro não voltou naquela noite. Os dois irmãos ficaram muito preocupados, sem saber o que aconteceu, mas desconfiavam do tal Domingos, mas não tinham como ter certeza, pois o que atacou os cães devia ser um outro animal bem grande, capaz de matar um cachorro tão grande daqueles. Alguns dias passaram e numa manhã, ao saírem para trabalhar, os irmãos viram uma cena chocante. Partes do pedaço do cachorro desaparecido espalhados na frente da casa, e a cabeça do animal dentro de um balde com roupas de molho. Naquele momento, tiveram a certeza de que era coisa de Domingos e chamaram a polícia, que muito pouco pôde fazer, mas registraram a queixa. Por segurança, quando iam trabalhar, Valdivino pedia a sua esposa com seu filho para ir para a casa de sua sogra e lá ficar até que ele saísse do trabalho e pegar ela. Mas teve uma manhã que sua esposa se atrasou para ir para a casa da mãe. Ficou ocupada com os afazeres domésticos e quando se deu conta, viu o tal do Domingos dentro da sua casa a encarando muito feio. Ela estava de costas lavando a louça e quando se virou, viu o homem atrás dela. No susto gritou, derrubando todas as louças no chão. Gritou acordando seu filho, que se pôs a chorar. Então o tal do Domingos a ameaça dizendo: cala sua boca, senão quebro seu pescoço e sua boca. Mato você e seu filho. Eu quero você e sua família fora da minha casa, senão eu mato todo mundo. A próxima vez que eu voltar aqui é para matar todos. E Domingos avançou na mulher do Valdivino, tampando sua boca, agarrando ela, tentando abusar da mulher. Mas como que por Deus, a vizinha, Dona Geralda, viu Domingos espreitando a casa e foi até lá bater palmas. E entrou, abrindo o portão. O homem largou a moça e fugiu pelos fundos da casa. Valdivino e Valdir, ao saberem disso, rodaram a cidade toda atrás do maldito Domingos, que não foi encontrado. Dias se passaram e ele não apareceu mais. Porém, os dois irmãos agora andavam armados e preparados. Mas o inimigo era sujo, falso e sorrateiro, e não iria dar paz. As noites voltaram a ser sem muita paz. Tanto Valdivino como Valdir ouviam barulhos na rua e sentiam uma presença muito ruim. E numa madrugada, Valdivino, que morava na casa da frente, teve um pesadelo e acordou, não conseguindo dormir mais. E ouviu um baque no chão, como se alguma coisa caísse no chão mesmo, algo grande. Então ele se levantou e foi até a frente da casa, mas nada viu. Apenas alguns vira-latas do outro lado da rua parados e olhando assustados para alguma coisa, mas não latiam, apenas choravam baixinho. Ouviu um barulho no corredor de cimento grosso, alguma coisa batendo como se fossem palmas abafadas, e alguma coisa cheirava e fungou debaixo das portas e janelas. Ao se aproximar da porta da cozinha, Valdivino sentiu uma forte cafungada embaixo da porta e junto entrou um cheiro de podre. Então ele voltou ao quarto
e pegou seu revólver em cima do guarda-roupas. E quando abriu a porta da cozinha no escuro para não chamar atenção ou assustar o que estava lá fora, sentiu uma profunda dor nas pernas. Algo agarrou suas pernas e o puxou para fora. No desespero, ele deixou o revólver cair. Um bicho muito feio, peludo e muito fedido, com olhos enormes e vermelhos, o atacou arranhando e mordendo as pernas, e veio para cima dele, tentando morder o seu rosto. Mas no reflexo, ele colocou o braço na frente, que foi profundamente machucado. O bicho era grande, parecia um macaco, mas fungava e grunhia como um porco, rosnava como um cão. Valdir ouviu os gritos de seu irmão e, pensando em ser o tal Domingos, pegou seu revólver e saiu acendendo as luzes do quintal. E quando viu aquele demônio em cima de seu irmão, entrou em desespero. E vendo que o bicho estava mordendo o braço dele, que esguichava sangue, descarregou o revólver calibre 38 no bicho. Ele gritou e soltou um uivo medonho e saiu correndo, derrubando tudo que encontrou pela frente. Os vizinhos chegaram para ajudar. Então enrolaram uma toalha no braço do Valdivino, que foi levado para o hospital e ficou lá internado, pois perdeu bastante sangue. Depois do susto passado, Dona Geralda, a vizinha, falou para Valdir que aquele bicho estranho era um lobisomem, e que aquele bicho ela já tinha visto entrando ou saindo da casa deles quando a sua mãe ainda era viva e casada com o Domingos. Todos os vizinhos sabiam, mas tinham medo e por isso nunca falaram nada. Domingos era um homem das trevas, muito ruim, que a finada mãe deles com certeza sabia do problema dele e aceitava. Valdivino ficou mais de um mês internado, pois teve uma infecção nos ferimentos. Ele foi tratado como se tivesse sido atacado por um cachorro de rua, tomando várias vacinas. Porém, somente depois que Valdir foi a um feiticeiro em Porto Ferreira e explicou o acontecido, e um trabalho foi feito, e também um remédio de ervas, Valdir levou ao hospital e deu escondido ao seu irmão. A infecção foi cortada e todos os ferimentos cicatrizaram. O maldito Domingos desapareceu e nunca mais foi visto por ninguém. Depois de uns 5 meses, houve um burburinho de restos mortais de um corpo de um homem nu encontrado na zona rural, mas não foi identificado, e seu corpo tinha diversas perfurações de balas. Então, para os irmãos, aquele foi a confirmação de que realmente o cruel e miserável Domingos era realmente um lobisomem, e com sua morte puderam ter a paz que nunca tiveram, devido à triste sina de terem o Domingos como padrasto. Obrigado, amigo, por ter contado o relato. Manda um salve aí especial para o meu irmão, o Francisco, que como eu, é fã do seu canal e trabalho. Abraço, sucesso e paz. Francisco e Fernando, um salve aí, um abraço do pessoal aqui do canal Território Obscuro. Boa noite. Eu tenho 21 anos e esse relato aconteceu em março de 2014, quando eu tinha 15 anos. Eu moro, até hoje, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, que tem em torno de 2.000 habitantes. E pelo lugar ser muito pequeno e todo mundo conhecer todo mundo, eu prefiro não citar nomes aqui, porque eu não quero me expor e nem expor ninguém. Eu tinha um amigo, bom, tinha porque ele não mora mais aqui na cidade, que adorava jogar bola. Eu e ele vivíamos jogando na pequena quadra poliesportiva municipal. Mas depois eles a fecharam. Fecharam com um muro em volta. E quase não estavam deixando ninguém jogar mais, por causa de vandalismo de algumas pessoas. Então eu e o meu amigo decidimos que íamos fazer uma pequena corrida todos os dias na rodovia que sai da cidade, só para manter a forma. Meu amigo tinha uma pequena caixinha de som, daquela que se coloca pendrive, pega rádio, etc. E pedi a ele para levar para irmos escutando música. Todo dia íamos às 5:30 da tarde e retornávamos
às 6:30 da tarde, no máximo umas 6:50, quando estava prestes a escurecer. Corríamos cerca de 4 quilômetros, 2 quilômetros para fora da cidade e 2 para voltar, pois na época nossa forma física não nos permitia correr mais longe. Conforme as semanas foram passando, nós corríamos cada vez mais longe e voltávamos para casa mais tarde. Teve uma época que chegamos a correr 8 quilômetros no total e acabávamos chegando de volta na cidade por volta das 7:30 da noite, que por aqui já é bem escuro. Nós sempre escutamos casos de assombração, inclusive já chegamos a ver em uma outra ocasião o que eu e ele acreditamos que era uma assombração, mas nunca nos importamos muito com casos de lobisomem. Um dia íamos correr normalmente, mas o meu amigo não pôde ir às 5:30 como de costume. Ele disse que tinha que ir entregar alguns ovos na casa do avô dele a pedido de sua mãe. Eu, como não queria ir sozinho, disse que esperava ele e acabamos saindo às 18 horas para correr nesse dia. Na ida não ouvimos nem vimos nada, a não ser a caixinha de som que tínhamos levado junto como de costume. Mas no retorno, quando era por volta das 8:10 da noite, quando faltava cerca de uns 50 metros para entrar na parte mais iluminada da cidade, já dava para enxergar bem. Nós sentimos um cheiro muito forte de podre. Eu achei inclusive que era algum gambá ou algum animal desse tipo, porque o cheiro era muito forte mesmo. Podia ser até que algum cachorro ou algum bicho tinha morrido atropelado e estaria por ali no mato. Mas mesmo assim, continuamos correndo, até que eu ouvi o que parecia a princípio um rocado de porco. Perguntei ao meu amigo se tinha ouvido também, e ele respondeu que sim. O matagal na beirada da estrada começou a fazer um barulho estranho, como se algo estivesse andando por ali. Meu amigo disse que poderia ser um porco do mato, e eu concordei com ele, pois nessa região tem muitos deles. Inclusive, já teve até acidente aqui por causa desses porcos correndo na rodovia à noite. Depois de uns 10 segundos desse roncado, eu ouvi o que é para mim o barulho mais assustador que já ouvi em toda a minha vida. Um grito de animal misturado com um grito de gente, parecido com um uivo. Foi muito alto. Neste momento, eu gelei a minha alma, pois porco nenhum faz um barulho daquele. Eu e meu amigo olhamos para trás e eu vi a criatura mais horrível do mundo saindo do mato a uns 10 metros da gente. Era um cachorro enorme, deformado. As pernas eram maiores que os braços, que fazia ele ficar com a parte de trás mais alta que a da frente. Quando aquela coisa olhou para nós, se colocou em pé como um homem. Era meio corcunda, a cabeça ficava meio pendurada para a frente. Os olhos daquele bicho brilhavam em tom de amarelo. Parecia olhos de um gato à noite. Fedia muito, um cheiro de podre insuportável. Tinha orelhas pontudas e grandes. Ele nos encarou por um momento e deu um rosnado grosso, alto, e mostrou os dentes enormes que saíram para fora da boca. Provavelmente tinha quase uns 2 metros de altura em pé. Parecia que as pernas eram quebradas para trás. Tinha pelagem negra falhada em algumas partes do corpo, como se tivesse sarna, além de unhas enormes. Aquele bicho nos encarou alguns segundos. Eu estava paralisado de medo com aquilo, quando ele se pôs de 4 patas novamente e começou a andar em nossa direção lentamente. Eu só lembro do meu amigo jogando a caixinha de som no chão e dizendo: "Corre, corre". Eu e ele saímos correndo. Eu acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida, mesmo já estando tão cansado de correr antes ali. Lembro de ouvir o barulho da criatura correndo atrás da gente. Parecia com um cavalo. O pisado era forte, fazia um barulho estranho, como se estivesse engasgado ao respirar. Quando chegamos na parte mais iluminada, perto da casa das pessoas,
O meu amigo virou correndo na rua dele. Eu olhei para trás e o animal tinha parado pouco antes da iluminação mais forte. Mesmo assim, eu continuei correndo. Eu cheguei em casa pálido, branco igual farinha de trigo. Minha mãe já estava preocupada e foi logo perguntando o que houve. Eu não conseguia falar e nem respirar direito. Consegui falar só uns 30 minutos depois, e ainda após tomar um banho gelado. Contei para ela que um bicho parecido com um cachorro grande tinha nos perseguido na estrada, e ela disse que não era para eu ir correr mais à noite. Não precisava nem ela dizer isso. Eu nunca mais corri naquela rodovia, nem de dia e nem de noite, e muito menos o meu amigo. Toda vez que vou viajar e passo naquela rodovia, lembro da criatura, e até hoje acho que ela só não nos pegou porque não quis realmente, porque ela era muito rápida e corria de 4 patas. Eu e meu amigo nunca falamos isso para ninguém além de nossos pais, porque ninguém ia acreditar. Depois desse dia, eu passei a pesquisar mais sobre essa criatura e concluí que era mesmo um lobisomem. Tem gente que não acredita nesse bicho e é só vendo para acreditar. Mas uma coisa eu falo: não queira nunca encontrar essa criatura. Eu não sou uma pessoa pequena. Tenho quase 1,90 m de altura e peso 110 quilos. E mesmo assim, até hoje, eu fico com as pernas bambas só de lembrar desse dia. Conheci o seu canal e passei a escutar vários relatos, todos com descrição parecida. Então decidi te mandar o meu. Obrigado e boa noite. Boa noite. Essa história que vou contar aconteceu na cidade de Piripiri, no Piauí. Era o ano de 1945. Meus avós maternos tinham acabado de se casar. Foram morar numa comunidade rural chamada Giral. Como era muito comum nesses interiores, as casas ficavam quilômetros de distância uma das outras. A casa dos meus avós ficava na beira de uma estrada de chão. Durante o dia, minha avó ficava tomando conta de casa, enquanto meu avô ia trabalhar na roça. Alguns meses depois, chegou um morador naquela região, um homem mal encarado, de poucas palavras. Sua casa ficava a uns 5 quilômetros da casa dos meus avós. No dia 23 de agosto daquele ano, numa quinta-feira, meu avô e seu irmão estavam conversando quando ouviram um rosnado de um bicho. Aquilo o chamou a atenção, até porque não tinha ouvido coisa igual por aqueles lados. Aquele som ia se aproximando cada vez mais. O avô pegou a espingarda dele e deixou pronta para atirar. Seu irmão ficou atrás dele observando o que aconteceria, quando, de repente, passa um bicho muito estranho, meio homem, meio cachorro, correndo pela estrada. Meu avô era valente, o típico nordestino caba da peste. Ficou meio confuso, pois não sabia que bicho era aquele. O seu irmão ficou paralisado, e nesta noite dormiu na casa do meu avô, pois não teve coragem de ir para sua casa, que ficava a alguns quilômetros dali. No outro dia pela manhã, muitos relatos de bichos mortos pela região, e a maneira que os animais foram encontrados, a maioria destroçados sem partes do corpo, assustou os moradores daquela região. Nenhum outro morador, além do meu avô e do seu irmão, sabia que animal teria feito tudo aquilo. Algum tempo passou e aquela criatura nunca mais tinha aparecido. Foi quando, numa sexta-feira do mês de setembro, o meu avô vinha sozinho pela estrada e era por volta das 11 horas da noite. A luz estava cheia, uma noite bem iluminada. De repente, o meu avô teve uma sensação que estava sendo observado. Começa a ouvir barulhos vindo da mata. Então ele puxa sua faca da cintura
e segura com a mão esquerda. Quando menos ele espera, surge em sua frente um bicho feio, metade homem, metade cachorro. Era grande, musculoso. Seus olhos eram grandes de cor amarela. Exalava um cheiro insuportável de carniça. A fera demoníaca foi se aproximando, até pular em cima do meu avô. Este era um homem de estatura baixa, porém muito forte, bom de briga, canhoto e ágil. Quando a fera avançou em cima dele, ele dá um golpe certeiro no lobisomem. Os dois ficaram rolando, um em cima do outro. Meu avô continuou dando facadas naquela criatura tenebrosa, mas esta machucou muito meu avô. Ele só pensava que iria morrer, pois o lobisomem não parava de atacá-lo. Já quase desmaiando, meu avô acerta uma facada no olho daquele animal. E neste momento, ele sai correndo pela mata. Meu avô, muito assustado, consegue se levantar e correr até chegar à porta de sua casa e chamar pela minha avó, que imediatamente abriu a porta para ele. Meu avô passou vários dias para se recuperar e depois disso foi embora para Piripiri, morar na cidade. Depois ficou sabendo que o seu vizinho foi encontrado morto dentro da mata. E o que chamou mais atenção é que um dos ferimentos que o morto tinha era no olho. Depois disso, o meu avô teve certeza de que aquele seu vizinho era o lobisomem. Este é o meu relato. Muito obrigado por contar no seu canal. Boa noite. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também na descrição do vídeo. Galera, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Seja membro do canal para escutar relatos e ver vídeos inéditos somente para membros. Galera, muito obrigado e até a próxima.